Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ser um Ser. É um prazer ter você aqui com a gente. Meu nome é Maria Paula, como vocês já sabem. Henrique, meu parceiro de jornada desses podcasts, desses episódios que estão saindo por aqui. Mas a mensagem inicial que a gente tem para te dar é a seguinte. Galera do YouTube, galera do Spotify, curte, comenta, compartilha, ajuda a gente a divulgar essa série de podcasts que a gente está fazendo aqui para vocês com muito carinho e com muito amor. E é o seguinte, se você gostou, também precisa se inscrever. Não vai deixar de se inscrever, hein, galera? Olha só, hoje estamos aqui para falar sobre culpa, um tema bem polêmico nessa sociedade em que vivemos, né, Pirra? Nasce uma mãe, ou melhor, nasce um filho, nasce uma culpa, é o que se diz. A culpa está impregnada na nossa mentalidade, nas nossas instituições, e acho que cabe a gente iluminar um pouquinho o que é a culpa, né, pra gente, para trazer luz para isso, né? Eu penso que a culpa é uma grande ilusão, no seguinte sentido: é a certeza de que alguém poderia ter feito diferente. Ou seja, é uma oposição ao que aconteceu. É uma oposição ao que já é. Eu me oponho ao que já é. Eu, com a minha razão, determino que algo não deveria ser assim. Que alguém é culpado por isso ser como é. E aí, o que acontece? Eu me afasto da responsabilidade de fazer algo a respeito. A culpa me impede de fazer algo a respeito. Me paralisa. Né? E eu sinto que o caminho do autoconhecimento e do entusiasmo pela vida é um caminho para fora da culpa. Interessante. Quando você traz esse jeito, esse significado de culpa, né? Para mim é como se fosse um vitimismo. As pessoas que ficam presas na culpa, elas arranjam uma desculpa e elas ficam naquela cúpula ali, né? Da culpa em si e se tornam até vítimas daquilo, dessa ilusão que eles criam para eles mesmos, né? E você vai vivendo um jogo e que é uma bola de neve. Quando você vê, já era. Como que sai daquilo ali? É um labirinto, né? Que você vai entrando e para sair vai se tornando cada vez mais difícil porque você não vai encontrando uma saída. Então, quando você fala desse jeito, essa é a percepção que me vem, assim, sabe? Mas falar de culpa, eu acho que se eu tivesse que começar a descrever culpa, eu acho que é uma falsa ilusão, né? É como se fosse as pessoas ditam uma regra para você e você, na realidade, quer viver outra. E aí, essa briga contínua, que começa a se tornar uma guerra dentro de você, você pode levar isso para diversos caminhos dessa briga. E tem gente que compra essa batalha no universo da culpa. Eu preciso disso, mas eu quero isso. E aí se torna culpado. E aí vai vivendo uma constante ilusão nesse universo da culpa em si. Eu acredito que isso pode acontecer, esse mesmo cenário que eu relatei agora, pode acontecer em outros universos. O universo do medo, o universo da insegurança e por aí vai. E tem o universo da culpa, que é a forma como as pessoas acabam caindo nas armadilhas do não se conhecerem, do não olharem para dentro de si, do não assumirem as próprias verdades que estão vivendo dentro de si. Então, eu olho um pouco para a culpa com esse formato. Quando a gente começou o episódio, eu parei e pensei assim, gente, culpa. Aí eu comecei a olhar para mim. Onde é que eu coloco culpa na minha vida? Eu fiquei com um pouco de dificuldade de encontrar. Que boa notícia. Que louco, né? Com certeza tem, né? E com certeza já houve. Sim. Mas eu fiquei com dificuldade de encontrar isso na minha história.
Não sei se em algum nível eu ressignifiquei com tanta profundidade que aquilo se dissipou, porque com certeza já houve essa briga, ou se eu tendo a levar as minhas guerras para outros universos, não tanto para o universo da culpa, né? Que loucura, né? Entendi. Se é guerra, é culpa. Entendi. É interessante isso. Porque se é guerra, culpa. Vamos entrar um pouco mais fundo no conceito de culpa. Pegando, por exemplo, a forma como nos sentimos em relação às coisas, né? Tive um estresse no trabalho, me senti desvalorizado, por exemplo, né? Então, considerando esse estresse específico, eu só me senti desvalorizado porque eu culpei alguém. É uma coisa caminha junto com a outra. Sim. Eu me sinto tal, eu olho para fora, aponto o dedo e falo, me senti assim porque tal e tal aconteceu. Nisso, eu justifico aquilo que eu senti. E isso me impede de aprender com aquela situação e eventualmente até assumir a responsabilidade pela cocriação daquela situação e, se eu sou responsável, portanto, de acabar com aquela situação. Talvez não seja para eu estar mais naquele emprego mais. Talvez a desvalorização que eu tenha vivido no trabalho seja um reflexo da desvalorização de mim mesmo que eu já faço há muito tempo por estar naquele trabalho. E esse aprender com a realidade que se apresenta, que nada mais é do que a manifestação do nosso inconsciente coletivo e pessoal, essa realidade, o que eu chamo de realidade, quando eu culpo aparentemente fora aquele que me fez me sentir desvalorizado, eu estou me impedindo de encontrar o meu real valor. Eu estou delegando a responsabilidade pela forma como eu me sinto, pelo meu entusiasmo, pela minha alegria, pelo meu contentamento, para outras pessoas. Eu estou abrindo mão da minha paz. Por quê? Porque eu tenho razão. Porque eu tenho razão de que alguém errou. Ou seja, porque eu culpo. Então, quando eu começo a sair disso, eu começo a encontrar entusiasmo real. Uma ação que não dependa cujo meu estado não dependa de outra pessoa. Algo que eu possa fazer em expressão do que eu sou. Olha para uma criança, não tem culpa no comportamento da criança. Não tem. A criança ela está sempre ali entusiasmada. Se ela está chateada e tal, ela não fica culpando. Os cachorros também, né? Você pode olhar para os animais. Não tem culpa no animal. Ele não está... A culpa é uma forma, pensamento na mente que fica assim, alguém errou. O certo era outra coisa. Isso não devia estar acontecendo. Devia estar acontecendo algo que não está acontecendo. E aí eu saio da presença. Nesses micro momentos, que podem se tornar macro momentos, muitos momentos, uma vida inteira de culpa, eu não estou criando nada. Eu não estou me expressando, eu não estou me entusiasmando com o que eu estou fazendo, eu não estou me aperfeiçoando em algo que vai gerar valor para fora de mim. Ou seja, é um caminho avesso das noções espirituais mais elevadas. A culpa, ela te paralisa mesmo. Ela te põe para mudar a realidade, ao invés de mudar a si mesmo. Você começa a querer mexer os pauzinhos fora de você para se sentir melhor, quando o trabalho é o contrário. Você muda você. E aí você começa a mexer os pauzinhos que você pode, sem culpar ninguém. E aí você entra no caminho da responsabilidade. E você começa a pegar as rédeas da tua própria vida, né? Exato. Isso que você falou é muito legal. Várias pessoas que eu atendo viram para mim em algum determinado momento e falam: nossa, meu pai virou para mim e falou: eu tô muito diferente. Minha mãe virou para mim e começou a me perguntar as coisas que eu comecei a falar. E por aí vai. E várias pessoas que eu atendo falam. E essa é a grande verdade da vida, gente. Tu começa a mudar você e o seu sistema, você muda tudo que está em volta de você, né? Eu até figuro para o pessoal que eu atendo assim, é como se a vida fosse um quebra-cabeça, uma peça, né? E ela gira e todo mundo gira assim, ó, um coladinho no outro. Ela vai girando, vai girando. Meu braço não consegue girar. Mas ela vai girando, vai girando, vai girando.
Aí você decide mudar e você sai daqui. Quando você sai, e agora, gente? Não encaixa mais perfeito. Todo mundo tem que se reposicionar porque você saiu do lugar onde você estava acostumado a ficar. Você mudou você e você faz o convite para todo mundo mudar em volta, né? E é sobre isso mesmo, viver. Esse convite ele vai ser aceito por alguns e por outros ele pode ser negado. Aí eles começam a se moldar de novo na mesma rondana lá e voltar naquele quebra-cabeça. E aí talvez algumas relações vão até sair da tua vida. Ah, sim, Porque possivelmente. você mudou tanto e as pessoas... E faz parte também desse movimento. E é onde eu moro, é onde eu falo que mora o livre-arbítrio de cada um. São as nossas escolhas. Isso é uma coisa que eu falo muito, né? A vida é feita de escolhas e você precisa ser responsável pelas suas escolhas. Talvez seja até por isso que fica difícil para eu encontrar a culpa dentro da... Porque isso é muita verdade para mim, na minha história de vida, né? Cara, toma as rédeas e escolhe o caminho que você quer seguir. E vai cegamente. Quanto eu tô falando aqui de uma maneira muito fantasiosa, né? Mas você tem que acreditar. Sim. Você é a pessoa que precisa acreditar, ninguém mais precisa. É. Mas você precisa. E muitas das nossas travas vêm de achar que pai e mãe, por exemplo... Precisa acreditar. Isso. Não precisa. Precisa acreditar, ou precisa te apoiar, por exemplo. E isso é culpa. Eles ficam culpados enquanto não te apoiam 100%. Sim. Isso quando o movimento de consciência é sempre de dentro para fora. E eu digo mais, experiência própria. A partir do momento em que você decide acreditar, eles começam a acreditar. Pode acontecer. Entende? Pode acontecer, porque por consequência demora natural, um pouco, não é tão rápido assim. Mas isso acaba acontecendo de uma certa maneira. Tudo bem, vai ter casos que não vão acontecer, ok. A vida, a gente vive aqui na nossa realidade, ela é pautada no tempo. Não existe um Matrix que você toma uma pílula e se teletransporta para um lugar e tudo acontece. Eu ainda não conheço. Um universo paralelo, um túnel que você entra, pode ser que existe, mas eu também desconheço. Mas a gente precisa do tempo para que isso se sustente, pelo menos dentro das minhas experiências. E se alguém aí conhece um lugar desse, por favor, fala pra gente, né? Que eu quero atravessar. Eu quero essa experiência. Mas você precisa do tempo para que as coisas se concretizem. E é olhar para a vida da seguinte forma, né? Eu escolho esse caminho, eu acredito nesse caminho, eu sou a única pessoa que preciso acreditar e ter resiliência para chegar lá. Sim. Estar porque é difícil. Cercado de pessoas que estão se libertando da culpa também é de grande ajuda. Com certeza. Porque, por exemplo, quem não acredita na culpa não se justifica o tempo inteiro. Não pede desculpa. O hábito de pedir desculpa ele é péssimo. Sim. E a gente pede desculpa o tempo inteiro. A gente pede desculpa até porque se atrasou no elevador com o vizinho. A gente pede desculpa porque a gente já morre de medo de errar. E olha para uma criança, vê se ela pede desculpa o tempo inteiro. Não ela pede. só E a gente vai perdendo essa naturalidade. Essa perda de naturalidade vai se expressando no corpo também. O corpo vai ficando travado, o corpo vai ficando culpado mesmo. Sim. Eu deveria estar fazendo isso, não deveria estar fazendo aquilo. E isso vai sendo sentido como tensão mesmo, muscular. E quando se estuda mais a fundo a origem emocional dos sintomas físicos, se vê claramente como a culpa ela tem conotações muito precisas, dependendo do tipo de sintoma que é. Sim. Se eu desvalorizo, por exemplo, muito fortemente uma pessoa, eu, em realidade, sou desvalorizado. Na minha consciência há a desvalorização. Sim. Na minha consciência se manifesta a desvalorização. Se eu tenho muita vergonha e não me expresso, eu estou me desvalorizando. Sim. E isso se traduz em
sintomas ósseos, sintomas musculares, cartilaginosos, tendinites, artrites, artroses. A nossa estrutura sofre com a desvalorização na estrutura física. Sim. E isso se aplica para todo e qualquer sintoma físico. E aonde começa? Na culpa. Na certeza de que alguém errou. As imagens primordiais internas, pai e mãe, representam um grande papel nisso, porque a gente vai projetando essas imagens em tudo na nossa vida, né? No trabalho. Então, essas imagens internas de pai e mãe nossas, elas têm que estar muito livres de culpa. Tem que não, né? Sim. Porque tem que já pressupõe que haveria uma punição para quem não fizesse. Não é que é punição, é a consequência natural de viver em culpa, é menos entusiasmo, mais situações de dificuldade, mais conflitos interpessoais, mais sintomas físicos. Quem vai se movendo para fora da culpa, ou seja, vai curando essas imagens internas de pai e mãe, abençoando as relações hoje presentes, parando de tentar mudar o marido, parando de tentar mudar o filho, parando de tentar mudar o governo. Sim. Porque isso também extrapola para essas esferas todas. Eu posso atuar, eu posso ser ativista em prol do meu país, da minha cidade, do meu estado, envolver na política. Agora, que eu atue sem culpa. Claro. Atuar combatendo, eu não sei se eu estou contribuindo de verdade ou se eu estou prestando um desserviço para todo mundo, né? São as pessoas que, por exemplo, culpam muito uma figura interna e se tornam promotores de justiça. E elas vão perseguir alguma coisa, né? Poderia estar desempenhando um trabalho muito mais criativo, expressivo e amoroso se não tivesse a culpa, se tivesse uma expressão mais amorosa de si mesmo, né? Eu vou contar um segredo para vocês. Não deveria, mas vou contar. Eu acredito que a base de um mestre que vai ensinar, que vai ser um terapeuta, que vai ser um facilitador, é entender com profundidade isso que você trouxe, que é o significado do reflexo na vida. Porque se você está ali observando seus alunos, está facilitando uma jornada, está dando uma mentoria, está fazendo qualquer coisa, sendo um psicólogo, um terapeuta, qualquer coisa que você precisa dar assistência para um outro ser, se você está presente e prestando atenção nas reações, nos movimentos, nas palavras dele, até na forma de se assustar com o assunto que vem, você já entende o universo dele interior. Porque é muito sobre isso, né? O reflexo. E não só. E tudo que te chama a atenção, né? Para você que está facilitando, já está falando sobre você também. Então, eu falo que a minha vida é uma grande terapia. E que os meus mentorados são os meus momentos terapêuticos do dia. Comigo mesmo. Porque quando eles já se apresentam para mim com uma questão, claro, essa é a minha profissão, então não é em todos os cenários. Mas na maioria das vezes, quando eu faço assim, já está falando de mim. E aí como que eu posso começar a me desconstruir dentro disso? Porque aqui tem um desafio de eu conduzir ele para se desconstruir. E nesse momento eu também estou me conduzindo a me desconstruir. Né? E essa visão de desconstrução já nos liberta da culpa. Sim. Né? Sim. Eu penso que o trabalho de apoiar alguém para se libertar da culpa, ele pode ser muito simples. Basta que essa pessoa seja um exemplo disso na própria vida. Então, acho que num trabalho com um mentorado ou com um grupo de pessoas, é importante o facilitador viver e respirar uma realidade sem culpa. Né? Para isso ele não pode estar se justificando em casa, ele não pode estar com outros assuntos na mente gerando culpa em si. Quer dizer, ele pode, mas vai ser menos efetivo enquanto facilitador de autoconhecimento. Porque para mim o autoconhecimento
E a culpa eles vão na contramão. Com certeza. E assim, gente, não é que a gente não enfrenta isso, a gente enfrenta. Claro. E isso a gente vai enfrentar de uma maneira inconsciente na vida. E a vida é sobre enfrentar essas coisas. Mas é como a gente se relaciona com as coisas que acontecem dentro da gente. Então, como facilitador, somos mestres. Não. Estamos longe disso. Mas é como a gente se relaciona com isso. E, né, e você tem que ser a fonte que você entrega para o mundo, né? Você tem que beber da tua fonte. Senão isso não é autêntico o suficiente para você estar aqui falando a tua verdade. Porque o que a gente está fazendo, a gente está falando a nossa verdade, né? É por uma questão de autenticidade, mas é também por uma questão de que o inconsciente da outra pessoa, dos facilitados, por exemplo, sabe quando uma pessoa está vibrando longe da culpa. Sabe. Ele sente. É uma frequência, essa né? informação ela passa sem ser com as palavras. Sim. Né? E o melhor que a gente pode fazer é, bom, existe culpa inconsciente que se manifesta na nossa vida em situações de dificuldade, em bloqueios, em situações, é tudo manifestação de culpa. Agora, o que a gente faz com isso que muda tudo. Se eu tô ocupado em dar consciência para as coisas, eu estou buscando a autorresponsabilidade diante de tudo o que acontece. Eu estou buscando o meu estado de paz diante de tudo o que acontece, sem achar que algo deveria estar mudando fora. Sim. Porque esse é o trabalho. E é um trabalho de inspirar, né? Acaba que a gente vira uma fonte de inspiração para o outro também. Assim como em algum momento tivemos nossas fontes de inspirações, que eram pessoas, e hoje em dia eu digo que minhas fontes de inspirações são minhas atitudes, são os meus movimentos e as minhas ações no meu dia. É claro, eu gosto muito de um ou outro ali e tal, o Pirra é uma inspiração para mim, a nossa troca é uma inspiração, né? Mas o que sustenta o meu caminhar é muito toda uma trajetória que eu já percorri e que eu uso como ferramenta para me manter alinhada naquilo que me deixa numa plenitude maior, num estado de contemplação, que você gosta de dizer que é um estado de entusiasmo. E eu gosto de dizer que é um estado de contemplação. E tá tudo bem, né? Sim. Cada um vai conseguir descrever isso de uma maneira diferente. Sim. Eu gostaria de relacionar o conceito de culpa com a ideia de desapego. Desapego da razão. Quando eu começo a escolher uma vida sem culpa e eu começo a entender que aquilo que me incomoda diz mais respeito sobre mim do que sobre aquele que me incomodou, eu preciso me desapegar da razão. Demais. Para poder ir adiante, para poder seguir em frente mesmo. Começar a escolher sem culpa. Começar a escolher a partir do ser, a partir do... Trazendo para o meu caso, por exemplo, quando eu tinha que escolher o que fazer profissionalmente, eu não sabia direito o que fazer. Mas eu tinha que escolher. Existia uma forte pressão social, cultural, de escolher algo e fazer, né? Então, de certa forma, eu escolhi com medo de não escolher. Sim. Não foi porque eu escolhi para onde eu queria ir, né? E aquele caminho era possível para mim. Ele não era uma coisa assim impossível para mim. Ficar um tempo mais conhecendo o que eu queria, me conhecendo, né? Mas não, eu escolhi por culpa. Por culpa de não escolher, né? E a vida trata de te empurrar de novo no caminho da... Só que ela te empurra por meio de crises. Ela te empurra por meio de crises. Se você não é uma criancinha numa escola muito cabeça aberta, assim, no sentido de que está estimulando a sua expressão genuína, da forma mais genuína, mais livre possível, você vai esbarrar naturalmente nas formas sociais, nos tem o queis,
que não são só seus, né? São da sua família, do lugar onde você mora, né? E é só o autoconhecimento que vai te trazendo discernimento para uau, aqui eu tô apegado à culpa, aqui eu tô mais livre dela, aqui eu tô fluindo sem ela. E ajustar sempre que sair para ficar nisso, né? Gente, eu tenho que dizer, produção do próximo podcast, vocês me botam um papel e uma caneta na mão. Porque cada fala, eu quero complementar um negócio e eu fico, meu Deus, não posso esquecer. Tem duas coisas que eu gostaria de dizer que para mim ficam muito fortes quando você traz isso, né? Uma delas é, o que é a crise? Porque a própria crise em si, se eu parar para pensar na minha estrada de vida, sem aqui sendo terapeuta, mas na minha estrada de vida, a Maria Paula de 8, 10 anos atrás, descreveria a crise de um jeito. E a Maria Paula de hoje descreve a crise de uma outra maneira completamente diferente. E eu não tenho essa visão de crise como uma coisa ruim. Olha que loucura, né? Para mim ela não é negativa, ela é soma, sabe? Então, a experiência que a gente decide percorrer na vida e o autoconhecimento, ele ressignifica o significado das palavras. Entende? Então, a crise em si, para mim, é um fim de um ciclo e um começo de um novo. E isso não significa que é bom e nem que é ruim. Sim. Entende? Não é uma crise, é um movimento. É um fim de um ciclo e um começo de outro. Então, você não vai me ver falando que é uma crise. Mas é uma crise. Para muitos seria. Então, muito louco. Eu te convido a gente trazer isso como um tema para um próximo podcast. Claro. E o outro ponto que eu quero deixar aqui, bem provocativo para a galera de casa ficar assim... quando você fala de desapego. Quando eu conduzo uma mentoria com a galera, eu trago 3 pontos em algum momento. Normalmente eu faço isso quando o pessoal está um pouco mais evoluído dentro da jornada. Em algum momento eu trago 3 pontos de muita importância. Desapego, expectativa e intenção. Qual é a intenção que você coloca no movimento? Qual é a expectativa que você coloca no movimento? E qual é o desapego que você tem que praticar para aquilo ali? E quando a gente trabalha esses 3, a gente cai em um lugar. O lugar da contemplação. Que eu chamo lugar da contemplação, que ele vem através da conexão, e essa é a maneira como eu consigo descrever da melhor forma. Também gostaria de trazer um tema como esse para um podcast nosso, porque eu acho que dá muita coisa para falar. Os temas eles se misturam todos, né? Quando se trata de autoconhecimento, eu penso que se trata de recobrar a consciência do que somos de verdade. Sim. Consciência nesse momento. Consciência. Veja que eu não falo um corpo, uma profissão, nada. Este momento sou eu. E a culpa, ela vai na contramão deste momento. Eu cristalizo assim, tipo, opa, aquele daquele momento não deveria ter acontecido. Tá errado. Só que esse momento já tá aqui, eu não tô vendo. Não tô vendo porque eu tô na culpa. Assim como eu não tô vendo porque eu não desapeguei do que eu tinha que desapegar. Assim, porque eu estou numa crise, porque eu tô focado no que não tá, ao invés de focar no que tá. Porque a pior das crises tá me levando para um momento presente novo. O quanto antes eu entro nesse momento novo, livre de expectativas e com a intenção correta, né? Livre de expectativas no sentido de que eu posso ter desejos, metas, mas eu me envolvo nesse momento aceitando o resultado que advier desse momento. Sim. E não vou culpar ninguém pelo resultado desse momento. Que é a confiança em si. Que a gente É falou em algum determinado momento. Exato. Já, várias vezes a gente já falou sobre isso. Exato. É a confiança da vida em si, né? Isso. E aí, você fala sobre o eu estar aqui, a consciência do eu. Nossa, isso é tão profundo, isso é tão grandioso.
E não é uma coisa simples, gente. As pessoas acham que o eu é simples, é raso, sabe? As pessoas têm uma percepção do eu muito rasa, entende? E o eu é você. E você tem uma percepção rasa de você mesmo, entende? Porque o eu é uma coisa muito profunda. Sim. É uma grandiosidade, é um divino, é um amor. E só o autoconhecimento te leva nesse lugar de encontrar essa grandiosidade que existe dentro do eu. Né? 2 palavras, 2 letras. É o eu. Cara, que loucura. E precisaria de mais letras no alfabeto para poder descrever o que seria o eu. Não acha? Porque falta. É muito grande. Falta... Nem todas as palavras seriam suficientes. Não. Porque também não tem palavra que descreva. Né? Nesse momento, livre de culpa, tem tudo o que os meus sentidos podem captar nesse momento. E muito mais. Tudo. A muito luz, mais, o cachorrinho, a iluminação, o apoio, a temperatura, o ar que entra, o ar que sai. Tudo está aqui. Sim. Nesse momento, né? É nesse momento que um estado livre de culpa se nutre, né? É possível de chegar nesse momento. É uma escolha genuína, verdadeira, que você decide experimentar, né? Então você decide experimentar e a vida vai te abrindo portas até você chegar nesse lugar. Eu acho que a gente consegue inspirar muita gente com esse podcast, esse encontro de hoje. E gostaria de deixar aqui várias provocações, vários insights para vocês. E se tiverem dúvidas, quiserem perguntar alguma coisa, galera, comenta, faz os comentários. Tanto eu quanto o Henrique vamos ficar atentos e vamos responder vocês pessoalmente. A nossa equipe vai nos ajudar. Certo? Como que a gente te encontra? No Instagram, Henrique Pierre. E a mim vocês já sabem, Aldeia do Ser. Aldeia do Ser no Instagram, no site, aqui no YouTube, no Spotify, comenta, clique em algum lugar que vocês vão me achar, tá bom? Me procura e fala assim, Maria Paula, vocês vão me achar. Não é isso? É isso. A gente se encontra todas as quartas-feiras, às 19 horas, tanto no Spotify quanto no YouTube. Arro! Arro!